Sejam todos bem-vindos! Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Zaira e hoje vamos falar sobre a ansiedade que nasce da culpa. O que sua alma grita e sua boca não fala. Vamos lá? Hoje, deixa eu desligar aqui um pouquinho a música. Hoje vamos literalmente olhar para aquela ansiedade que nos corrói, que é silenciosa e que muitas vezes não conseguimos manifestar na nossa vida, seja por ignorância, preconceito ou simplesmente reprimimos porque acreditamos, temos a crença que não é o correto. Ansiedade que nasce da culpa. Vamos olhar com ela com carinho e não vamos olhar sozinha. Hoje olharemos ela com a terapeuta energética Paty Eugênio. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar ela. É Paty Eugênio. Paty Eugênio é uma terapeuta que nos auxilia com a ansiedade. Sim, para acessar o melhor de você, ou o melhor de nós. Ela também trabalha com blends show ansiedade, que nos auxilia a ter uma vida mais harmônica e mais próspera. Vamos ver, Paty, consegue falar aqui? E como a ansiedade, literalmente, que nasce da culpa, molda a nossa vida, molda o nosso dia a dia, molda o nosso viver. Paty, está conseguindo nos ouvir? Eu já aceitei aqui a Paty. A Paty Eugênio não pode participar. Vamos colocar aqui de novo, entrando Paty ao vivo. Oi. Oh, conseguiu. Ah, que bom. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Também. Paty, já me apresentei como a terapeuta energética, espiritualista e psicanalista e também falei um pouco de você. Fala um pouquinho de você. Quem é Paty Eugênio? Eu sou, então, uma terapeuta energética. Estou há mais de 5 anos aí, pondo meu servir no mundo. Hoje eu falo para mulheres que sofrem de alguma maneira com ansiedade, que hoje praticamente 86% da população feminina sofre, então, com ansiedade. Então eu falo para essas mulheres, eu levo meu servir através das terapias energéticas, as mesas radiônicas e também com os blends terapêuticos, né? Que são a base de óleos essenciais, que fazem todo esse acompanhamento, além com a terapia integrativa, né? Então, eu levo esse bem-estar, né? E a forma de um olhar mais leve para a vida. É um combo, né? É um Você não cuida só do físico, né? Muitas vezes a gente cuida como terapeuta do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Então a gente trabalha com um combo e você traz o exatamente, blend nesse combo. É uma delícia. é verdade. Falando hoje do tema, ansiedade que nasce da culpa, que é seu carro-chefe, né? Ansiedade. Uhum. Como você olha essa ansiedade? Qual é a raiz dessa ansiedade que nasce da culpa silenciosa e o porquê? Bom, Ela vem, como ela se expressa? então, a gente pode expressar a culpa de diversas maneiras, né? Mas indo de uma forma mais profunda para esse assunto. Ela pode vir de raízes ancestrais, que eu falo muito sobre ancestralidade, né, no meu trabalho. Então, pode ser algo assim que veio de pessoas da nossa família, que veio antes da gente, né? E a gente acaba acessando essa culpa e muitas vezes a gente nem sente, né? Pode ser também com sinais no corpo, né? Da gente ter sintomas diversos no nosso corpo que trazem esse desconforto, né?
a gente também não conseguir dizer não, pode trazer uma culpa. E até te dei um exemplo e que eu acredito que todas as mães, né? Quando nasce um filho, nasce a culpa junto. E a gente sempre vai ter isso, porque não existe uma mãe perfeita, não existe mulher perfeita. Então a culpa também vai acompanhar a gente na maternidade, né? Mas é muito da gente colocar uma postura também diante dessa culpa, né? Da gente crescer diante dessa culpa. Mas a culpa, ela nos acompanha em alguns momentos da vida, mas ela não pode se estender por toda a vida, né? A gente tem que saber trabalhar essa culpa internamente dentro da gente e pode ter diversas raízes essa culpa, né? E isso a gente consegue trabalhar a fundo, né? Dentro dos trabalhos terapêuticos, tu como terapeuta também sabe, cada pessoa vai ter uma raiz diferente dessa culpa, né? Mas olhando assim para um mais amplo, ela pode ser um sussurro da nossa alma, né? De, tipo, algo está acontecendo aqui internamente, muitas vezes a gente não consegue identificar, né? E aí vem o autoconhecimento, né? E é essa coisa de trabalhar o combo, né? É corpo, mente, espírito, para a gente conseguir identificar a raiz dessa culpa, que muitas vezes já gera o gatilho da ansiedade, né? Então, é esse sussurro que é realmente um sussurro, não é algo que muitas vezes grita, né? É algo muito sutil e que vai do teu sentir também com o corpo e questões diárias do dia a dia. Então tu vai sentindo, né? E aí ter essa identificação e também ter essa sensibilidade, né? De que esse sentimento muitas vezes não me faz bem, né? Ou não me leva para frente, ou não me desenvolve como pessoa, né? Como profissional. Isso afeta várias áreas da vida, né? Essa culpa pode nos A afetar. vida, né? Várias áreas, afetar a vida, porque na minha visão, quando você está com uma área da sua vida debilitada, todos os setores da sua vida é como um dominó. Eles nunca ficam encaixadinhos. E você, com Exatamente. esse sussurro, ele acaba me alertando naquela ideia de que do subtítulo que a gente tinha escolhido, né? Que a Uhum. gente colocou, a ansiedade que nasce da culpa. O que que a nossa alma reprime? O que que a nossa alma grita e a boca não expressa, não fala? Então, eu pergunto, o que que física e energeticamente a ansiedade causa e a gente não manifesta no nosso corpo? Ou o que manifesta no nosso corpo? Quais são esses sinais? Então, quando a gente sente essa culpa, muitas vezes também a gente não consegue expressar, né? E então, a falta de expressar essa culpa, de não conseguir botar ela para fora, ela vai gerar esses sintomas, né? Que pode ser diversos, pode ser uma dor nos ombros, na lombar, que é aquela coisa do peso da culpa, né? Que a gente se sente pesado. Pode ser também desequilíbrios energéticos no corpo, né? Que a gente acaba tendo também, que é a falta de merecimento, que é um dos principais, né? A gente não consegue dizer não, é muito difícil dizer não, né? A gente se sente com essa culpa. Desvios no corpo também, físicos, né? Enjoo, gastrite também pode vir a ter, né? Insônia, que é algo muito comum de quem sofre de ansiedade, os pensamentos acelerados, né? A gente acaba perdendo esse controle dos pensamentos da mente e entrando nesse mundo interno ali muito confuso, né? Os desvios, mais desvios energéticos e emocionais, além do não merecimento, pode ser, eu coloquei alguns exemplos, né? Mas pode ser, por exemplo, repetição de padrões, né? Que daí também vem da questão da ancestralidade. A gente repetir padrões de que a gente não tem nem não sabe, simplesmente repete, né? Ou porque vivenciou isso, ou algo muito intuitivo, né? A gente ter essa repetição, e pode ser também até uma repetição de padrão punitivo, né? A gente se autopunir de alguma maneira, uma autossabotagem, digamos assim, né?
ou questões externas, pessoas que se aproximam daí, falando energeticamente, né? De pessoas que se aproximam da gente, que acabam gerando, né, essa dinâmica de punição, de sabotagem. Pode ser também questões de a gente estar vivendo uma boa fase da vida, que é muito comum, e aí acontece alguma coisa. Ah, sei lá, pode ser que. Aí vamos falar para algo bem palpável. Questões financeiras. Tu tá lá, tu tá vivendo bem, tá conseguindo te equilibrar e, sei lá, estraga um carro, um exemplo, né? Isso também é algo que acontece pela culpa porque tu tá te sentindo culpada porque tá tudo dando certo, Você né? me fez lembrar também em vários episódios. Conta aqui no chat vocês se vocês já viveram um episódio de culpa a qual acarretaram uma crise de ansiedade. Ou que momento vocês se sentiram tão ansiosos que, independente do que aconteceu, vocês se sentiram culpados depois pelo ocorrido. Independente que muitas vezes aquele ocorrido não estava na sua mão, não tinha o que fazer. Você fez o melhor que pôde naquele momento, mas você ficou com aquela sensação interna de culpa. Me conta aqui nos comentários, você já passou por isso? E você falando sobre as doenças físicas e hereditárias, me lembrou também que a gente trabalha muito com mulheres. E trabalhando muito com mulheres, não sei se você já pegou isso, mas eu Uhum. já peguei casos no qual uma mulher tinha mioma ou problemas no útero. Sua mãe também. Sua avó também tinha. Uhum. Sua bisavó também tinha. E sua tataravó ainda faleceu no parto por problemas uterinos. Ela não deveria ter filho e teve. É muito comum, né? Então, uma corrente. E mioma, por exemplo, que foi o que a minha cliente tinha especificamente, dos sintomas dela era ansiedade. Então, ansiedade é um sintoma de diversas doenças físicas que ela tinha primeiro ansiedade, posteriormente ela foi só tipo assim, é só ansiedade, ignora, ansiedade, ignora, ansiedade, ignora. Até que aquilo se transformou numa doença física e falou, agora vamos olhar. Agora vamos tratar. É. Agora é hora da gente parar e encarar. Você quer se cuidar? E o que o mioma é? O mioma é literalmente, energeticamente falando, uma forma de que a mulher não está se expressando. Qualquer problema no útero, na verdade, né? Qualquer problema no útero normalmente é causado pelo fato da mulher não estar se expressando como deveria. Ela está acolhendo o externo, ela está literalmente se moldando ao externo e Uhum. não sendo quem ela veio para ser, quem ela é. Ela está se diminuindo, ao se diminuir, vem a sensação de culpa, e ao se sentir diminuída com a sensação de culpa, aí sim vem a ansiedade, vem as crises. E para a gente entender o ciclo dela, foi bem interessante. Porque foi literalmente o que você explicou agora. Veio primeiro, é, veio primeiro, eu estou me moldando ao mundo. Ela está perdendo feminino para entrar numa área profissional masculina. Ela está literalmente perdendo a sua essência, perdendo a sua feminilidade, perdendo a sua identidade, se moldando ao mercado muitas vezes, que pede aquilo e ela se torna aquilo, e ao perder, ela acredita que está tudo bem externamente, financeiramente ela começa a ganhar melhor, sabe? Mas ela esquece de cuidar do interno. Ela começa a ter crises de ansiedade. Começou a ter crises de ansiedade até se acumular. Aí a gente olha o que aquilo se tornou na vida dela. O que aquilo estava causando na vida dela. Estava trazendo muita culpa por ela não ser feminina, muita culpa por ela não cuidar disso, muita culpa. E esse Uhum. excesso de culpa transbordava nela as crises de ansiedade. Sim. E Transformou até uma culpa, nela um mioma. sim, até uma culpa por ela também estar indo diferente da linha da
família, né, das mulheres que vieram antes. E é muitas vezes uma culpa que ela não sabe nem explicar, né? Ela simplesmente sentia, tipo, tá, minha vida é ok, eu ganho bem, eu trabalho com o que eu gosto, né? Acontece, A minha eu mãe foi sempre assim, a quis. minha avó foi assim, todo mundo trabalhou para fora, então, tipo assim, Uhum. todo mundo trabalhou para fora, todo mundo teve as mesmas doenças ou similares, porque algumas É, são graus é diferentes, normal, é comum da mas família, é, né? entendeu? O setor da família, que era o útero, era muito sincronizado, era muito igual. Sim. Então, literalmente, é o que você acabou de falar, é hereditariedade. Uhum. Aí, quando É muito. ela finalmente conseguiu se curar, cara, cura a linhagem inteira. Exato, Isso exato. é demais. Isso é lindo. Uhum. Exatamente. E é algo que eu trabalho bastante, a questão da ancestralidade, por conta disso, porque muitas vezes também a gente não olha para quem veio antes, né? Nem para procurar entender a história das pessoas que vieram antes da gente, o que elas tiveram que, os caminhos que elas tiveram que abrir para a gente estar aqui, né? E só o fato, às vezes, na terapia, da gente olhar para isso, né, de alguma maneira trabalhar energeticamente fazendo esses movimentos, tanto energéticos que eu faço com o meu trabalho, mais movimentos internos, da gente trazer essa consciência para a cliente, né? E só o fato de fazer isso, muitas coisas já se dissolvem, né? Só o ver essas situações, tu já consegue sentir movimentos internos teus, movimentos até na família, né? De questões, tipo, não existem coincidências, né? Eu não acredito nisso. Tudo é muito sincronizado, como eu entendo que tudo é energia, quando a gente começa a calibrar isso, né? Fica muito evidente as transformações que acontecem do lado de fora, né? Então a gente consegue perceber que as mudanças acontecem só com esse olhar, né? Da gente tirar essa culpa, essa ansiedade de cima, que as coisas começam a se dissolver, né? E é muito, chega a ser até meio mágico, assim, não existe, né? Mas é essa sensação que a gente tem, né? Que simplesmente as coisas começam a se transformar, né? E, Paty, eu te pergunto, e quando literalmente essa sensação não é. Como identificar, na verdade, que ela não é um gatilho emocional, Uhum. e sim é a ansiedade, literalmente, só ela. Quando identificar quando há esse gatilho e se há gatilho. Sim. Alguma das. É que cada pessoa vai interpretar e sentir de maneiras diferentes, né? Mas muitas vezes pode ser assim, um medo, quando é um gatilho, né? Um medo de errar muito grande, ou de decepcionar, né? Tem esse medo muito latente, assim. Então, acaba sendo esse gatilho para a ansiedade. Pode ser, por exemplo, quando a gente não consegue se posicionar, né? Não consegue dar a nossa opinião por medo de julgamentos, enfim. Então, isso pode gerar esse gatilho de culpa, tipo, eu não posso expressar o que realmente eu acredito, ou eu sinto, ou eu vejo, por essa culpa, né? Muitas vezes pode ser de julgamento também, né? Pode ser também não conseguir, assim, fazer escolhas por si mesma, sabe? Tipo, eu tenho medo de tomar uma decisão, medo de fazer uma escolha, por culpa também, muitas vezes de tu não estar conseguindo entender fazer essa escolha, né, por uma culpa que tu tenha, tipo, de não ser a melhor escolha. Aí talvez até entra o perfeccionismo, não sei se faz sentido para ti, mas também uma voz. Você fala como se a ansiedade fosse um efeito colateral, uma consequência, né? Isso, Da falta do seu merecimento, na falta do seu pertencimento, da exatamente, falta. Então, a culpa vem da falta de segurança, a falta. exato. Então, é
basicamente, o modo que você está falando é como se a ansiedade fosse um gatilho da falta, de a falta de alguma coisa. Exatamente. E É a muitas vezes, energia da escassez, exato, que é a energia da está escassez. vibrando na falta, exatamente. E muitas vezes essa voz interna, né? Esses pensamentos intrusivos, essas vozes negativas que a gente acaba dando foco para isso, energia para isso, né? Porque como eu falo muito sobre a energia, quando a gente começa a vibrar muito baixo, né? E eu levo a ansiedade para esse lado que é uma frequência, né? Então, quando a gente vibra baixo, a gente acaba dando muito ouvidos para essas vozes intrusivas, esses pensamentos intrusivos, né? Então acaba se tornando meio que um ciclo vicioso, né? De tu estar ali alimentando essas vozes, dando foco para aquilo, acreditando naquilo ali que tu tá ouvindo na tua cabeça, na tua mente, enfim, e que muitas vezes não é real e não é verdade. E tu acaba tendo, né, dando a energia para isso e é muito difícil de sair desse ciclo, né? Não é impossível, mas sozinha é mais complicado de sair, né? Até para te conseguir identificar o que é teu, o que não é teu, né? O que vem realmente é e o que não é. Então fica bem mais difícil sair desse ciclo sozinha, né? Então é muito a questão do autoconhecimento mesmo, né? De a gente também se abrir para conseguir investigar isso, né, e tirar essa culpa. E muitas vezes a culpa também de achar que não precisa pedir ajuda, né, ou que não mereça receber ajuda, né, por se sentir fraca, por exemplo, né? Ah, eu não vou porque isso é fraqueza. Eu consigo me lidar com isso sozinha. Só que daí chega esse ponto do caso da tua cliente, por exemplo. Ah, é só uma ansiedade, é só uma coisinha, é só, isso aí eu vou, vai empurrando com a barriga e aí se torna um sintoma físico, né? E a gente vê que o modo que você fala, a gente percebe que é uma domesticação, né? É uma geração ensinando a outra geração a se sentir culpa, uma geração ensinando a outra geração a vivenciar as mesmas histórias, as mesmas experiências. É como se fosse uma domesticação. Eu vivi, você tem que viver. É, Não. A gente se liberta compreendendo. Você sim. me honra não vivenciando o que eu vivi. Uhum, Você se liberta literalmente criando um novo caminho, uma nova estrada para esse sistema. exato. Então, literalmente, quando você traz essa informação de que do caminho, né, da mente, é bem isso que eu vejo. E achei bem interessante também você falar desses pensamentos. Eu chamo de pensamentos obsessivos, ou outra hora eu chamo de pensamentos intrusivos, Sim. mas não deixa de ser a mesma coisa, que são aqueles pensamentos acelerados do que ficam na nossa mente Uhum, o tempo todo, e que muitas vezes, eu até fiz um círculo da vida uma vez, e que mostrou os benefícios e os malefícios desses pensamentos obsessivos. uhum. Porque no momento de criatividade, eles são muito positivos, eles nos ajudam a nos impulsionar, a sair do lugar e a gerar coisas novas. Mas seu, o seu excesso também atrapalha. Mas tudo depende da vibração a qual você se encontra, como a gente falou agora há pouco sobre a energia da escassez. Por exemplo, se você está numa vibração energética, ok, você está literalmente com um monte de ideia, um monte de coisas positivas para colocar no mundo, para colocar o seu servir para fora. Então, se sua frequência está alta, aí eu tenho que fazer o ponopono, energia. Tudo depende de cada pessoa, tudo depende do grau da pessoa, tudo depende da dificuldade da dor da pessoa, tudo depende. Mas você estando com a mente elevada, conectada ao maior, ao mais positivo, não sei se você é religioso ou não, independente da sua religião, porque alguns falam, conectada a Deus. Deus é considerado elevado, um ser de clareza. Então, sim, pode ser, mas é o máximo elevado mentalmente de forma positiva. Você consegue ter esses pensamentos intrusivos, obsessivos, de forma impulsionar. Mas a Eu gente digo que também eu chamo de criatividade. A nossa criatividade atividade fica muito aflorada, né? Quando a gente está com exata. a energia elevada, porque a gente vai conduzir esses pensamentos
por um lado produtivo, né? Que é a criatividade, é conseguir ter novas ideias, uma inovação, uma forma de fazer diferente, tanto no teu trabalho, no teu dia a dia, de resolver um problema. Eu digo que a terapia energética como um todo, quando a gente faz esse movimento energético, é exatamente para isso, é gerar esse movimento para soluções, né? Para a gente olhar para o problema e resolver. E quando a gente vibra abaixo, a gente não consegue, a gente nem enxerga essa possibilidade, né? Então, que daí vem esse combo de sentimentos negativos, que é a culpa, é a falta de merecimento, né? É o medo muito grande, é a questão da escassez que puxa tudo para baixo. Então, quando a gente trabalha essa questão energética, justamente para elevar a energia, é onde se aflora a criatividade, a expressão no mundo, de te levar o teu servir, o teu melhor para tua família, para ti, para os teus filhos, para a vida, né? Então, Exatamente. E é essa potência, o oposto, que é a gente que se chama obsessivo, é que literalmente cria as doenças, cria ansiedade. É onde a ansiedade mora, gente. É quando a gente está em baixa vibração. É quando a nossa vibração está tão baixa que, independente da nossa crença, eu acredito em algo, mas internamente você não se sente merecido a alcançar esse algo. Internamente você não se sente capacitado, competente a alcançar tal coisa. Falar, eu tenho fé, mas parece que a fé não alcança o objeto. A fé é uma vibração alta, gente. A descrença é uma vibração baixa. Então, se você não confia, não acredita em você, você não vai alcançar o seu objetivo. E não porque ele não está disponível a você, mas simplesmente porque você energeticamente não está disponível a ele. Exato. E não adianta óbvio, a gente tem que ter fé em algo maior, porque esse algo maior existe, mas para a gente conseguir acessar esse algo maior, a gente primeiro tem que acreditar na gente, né? No poder pessoal que nós temos. E esse tipo de Deus em nós. É Deus em nós, exatamente. Esse tipo de poder, ele só vai existir na questão de a gente acreditar mesmo, né? Eu saber que eu tenho esse poder e eu só vou conseguir sair disso se eu me fortalecer em mim primeiro, para depois acessar esse algo mais, a abundância, a prosperidade, que é o que vem de Deus, né? Enfim, do que você acredita. Eu acredito em Deus como uma energia universal, né? Mas é isso. A gente primeiro precisa trabalhar isso na gente, né? E essa forma de trabalhar isso é bem essa questão energética, trabalhar o nosso emocional, né? E a gente, como o assunto hoje aqui é culpa, a culpa é algo, por exemplo, que baixa muito a nossa vibração, que não nos permite acessar essas infinitas possibilidades, né? Que tá aí para a gente solucionar a nossa vida, encontrar novos caminhos. E é muito. É que eu me trazendo. Logo quando eu comecei a aprender sobre isso, eu achava papo meio de gente louca, sabe? Não sei se tu te identifica, mas para mim era uma coisa assim: meu Deus, as pessoas vão achar que sou doida, falando umas coisas nada, mas hoje faz tanto sentido, sabe, de a energia elevada e aí, aquilo que a gente conversou outro dia, né, que a gente estava para combinar essa live, a alegria, né? O quanto a alegria manifesta essa energia positiva, né, de mudar a nossa vibração. Então é procurar, né, isso no nosso dia a dia, tirar, deixar um pouquinho a culpa de lado e, né, encontrar momentos de alegria no nosso dia a dia, momentos de energia boa, de motivação dentro do que a gente precisa fazer. Eu falo muito de colocar intenção também, né, nas coisas que a gente faz. Qual a intenção de que eu estou fazendo isso agora, nesse momento? Né? Qual a intenção de acordar todos os dias e fazer o que eu faço no meu trabalho, no meu dia a dia com meu filho? Qual a intenção? O que que eu quero criar lá no futuro, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa intenção. Trouxe uma postura que muitos dos nossos clientes muitas vezes têm ao chegar a gente. Você falou inicialmente,
Ai, quando eu comecei a ouvir dessas coisas, eu achei muita doideira falar sobre energia, sobre frequência. É como se fosse algo muito distante. Só quando a gente acessa, quando a gente vê a nossa vida mudar, é que a gente tem essa crença, essa força, essa potência de trabalhar para gerar a mudança no outro. Uhum. Mas o que você diria hoje para essas pessoas que descrente, vamos dizer assim, no nosso trabalho energético? Porque, vamos e convenhamos, é como a gente falou, quando a gente tá, a fé tá lá em cima e a descrença tá aqui embaixo, não é que você não vai conectar em alguma coisa, você vai conectar. Você vai conectar com a ansiedade, você vai conectar com as doenças, você vai conectar com as dificuldades, você vai se conectar com o chefe estressado, você vai se conectar com o carro quebrado, você vai se conectar com torneira pingando em casa, com água, principalmente água. Quando a gente está nessa energia da escassez, parece que tem goteira em tudo que é canto da casa. É uma torneira que quebra, é alguma coisa que dá, uma privada que quebra, é água, normalmente chuveiro. Normalmente, quando você está muito girando energia, é alguma coisa relacionada à água que normalmente quebra em casa, coisas quebrando em casa. Então, tipo assim, não é que você não atrai alguma coisa, você atrai. Vai atrás pro negativo, né? Exatamente. Você está naquela frequência que você está atraindo aquelas coisas pesadas, você está atraindo. Nós somos um imã, 24 horas por dia. Você acordou, está dormindo, você é um imã. Então, o que você está vibrando, o que você está gerando internamente em si, que está atraindo as coisas ao seu redor? O que você está olhando, pensando? Porque a máquina, muita gente tenta controlar tudo pela mente. Também não é assim, né? Precisa do combo conectado, né? O mental, o emocional e o espiritual. Mas normalmente é a mente. Essa frequência mental, os pensamentos intrusinos que você trouxe muito, é que literalmente dá o norte para onde a gente está indo. Que a gente foca, né? O que a tua mente está focando? Ah, não vai dar certo para mim. Ah, deu certo com outro. Ah, isso não acontece comigo. Mas, cara, é batata. Todo mundo acertou. Eu vou me lascar. Eu vou me dar mal. Exato. É uma certeza. Já coloca já definindo, a certeza, né? Antes do ocorrido. Então, se você colocou a certeza antes do ocorrido, vai acontecer do jeito que você quer. A tua mente vai te guiar para isso, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, tá? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu era o tipo de mulher reclamona. Quem nunca, né? Eu reclamava de tudo era ruim, tudo era difícil, tudo não, isso é demais, não, pra quê? Não, é muito, sabe? Reclamar era meu hobby, adorava. E a minha vida era muito difícil, as minhas emoções, elas eram muito conturbadas, assim como eu estava feliz, daqui a pouco eu já estava emburrada, e a minha cara, ela entregava, não tinha como, assim, tu olhava para mim, tu estava vendo que eu não estava num bom dia, porque o meu rosto, minha fisionomia não me entregava, sabe? E isso foi aqui no chat, quem já foi dessas mulheradas aí reclamona? Quem foi essa pessoa que reclamava de tudo, do acordar para ir trabalhar até o deitar? Quem foi? Porque estava calor demais, porque tinha que acordar cedo, ou porque tinha que trabalhar até tarde, sabe? Era sempre uma reclamação. E desde que eu mudei, lógico, isso foi um processo, né? Não é uma coisa que acontece, eu vou mudar. Não, é um processo. Tem que apanhar muito da vida, tem que as coisas dar errado, né? Tem que eu digo que a vida é uma ótima professora, né? Então, ela tem que ali mostrar que não é esse o caminho, que aqui tá mais difícil, porque não é. Só que a gente demora um tempinho para aprender, né? Mas quando eu me conectei, né, com todo esse universo, eu sempre, apesar de ser muito reclamona, eu também tinha aquele lado mais de acreditar nas coisas, sabe? Eu sempre tinha esse olhar, tipo assim, é meio estranho, é meio louco pensar sobre isso, mas no fundo faz um sentido. Então eu sempre fui essa pessoa que procurava
por conhecimentos espiritualistas, digamos assim, algo de, sempre fui, né? Sempre gostei de cristal, né? Era uma pessoa que na infância frequentava a Igreja Católica, então eu fui inserida em várias religiões, digamos assim, e ali eu nessa questão de me inserir em tudo, eu encontrei a minha espiritualidade. Então eu sempre fui assim, apesar de ser reclamona. E quando eu me conectei realmente à minha fé, no que eu acredito, as coisas mudaram assim de uma forma, assim, não tem explicação, sabe? E quando a gente fala da questão da gratidão, por exemplo, isso foi algo que eu aprendi a inserir, ó, a Fê Chaves falando me vigia o tempo todo para não reclamar. E é sobre isso, né? E é ter essa orar e vigiar, né? A todo momento, os nossos pensamentos. E quando eu me conectei a essa gratidão, que no primeiro momento foi forçada mesmo, né? Eu vou me forçar a enxergar o que eu sou grata, no que eu sou grata, né? Porque a gente não olha, mas a gente tem muitas coisas por agradecer. E desde que eu fiz essa mudança, que é uma mudança energética, né? De tu olhar para o que tu tem e agradecer, que daí é sair da escassez. A reclamação também não deixa de ser uma energia de escassez, né? Tu tá reclamando pelo que tu não tem, né? E aí, desde que eu comecei a fazer esse movimento, a minha vida se transformou, sabe? As coisas começaram a fluir de uma forma mais leve. Eu não olhava para a vida dessa forma tão negativa, né? E questões assim, por exemplo, eu já tive lá no passado, eu tive uma bolinha, depois eu descobri que era, né? Eu acho, no início eu achei até que poderia ter sido um câncer de mama, né? Lá no início. Então, essas coisas, sabe? A gente vai descobrindo. Eu tive um problema na minha mama, aí eu fui averiguar. Só que nesse momento eu tive tanta fé, sabe? De que não seria nada, que daria tudo certo, eu entreguei nas mãos de Deus, sabe? Essas coisas assim que tu vai te descobrindo a força que tu tem e as coisas foram só melhorando, né? Trazendo por esse lado mais da energia, da fé, do acreditar, de olhar realmente. E aí, quando a gente fala da questão de ser positivo, é de colocar consciência, né, no que tu realmente quer viver. E quando a gente fala, eu falando da culpa, né, e dos medos, enfim, a gente acaba olhando, a culpa a gente acaba olhando muito para o que a gente não tem, ou que a gente tem medo de recusar, né, digamos assim. Porque a culpa tá ali e tu tá olhando para ela e tu tá querendo abraçar ela em vez de tipo, não, isso aqui não me pertence, eu não preciso andar com isso, né? Então é muito dessa consciência do que eu quero para mim. Eu quero viver com essa culpa pro resto da vida? De tu fazer perguntas, né? De tu te perguntar, te questionar, né? Eu quero viver com essa culpa? Sim ou não? Falando da história, não. E Não. você falando da minha história, lembrou da minha. Tipo assim que você começou a falar, nossa, o poder da mente. Aí conforme você foi falando, não, o poder do meu subconsciente, e não deixa de ser o seu poder no final das contas, né? Era na Sim. época que eu era CLT, e na época que eu era CLT, tinha um determinado dia que, tipo assim, você levantava e falava, cara, eu não quero trabalhar. Eu não aguento mais aquela empresa. Eu não quero trabalhar, não quero ir trabalhar. E você emanou tanto aquela energia, emanei, tipo assim, você se arruma se arrastando, vai se arrastando. O que aconteceu naquele dia? O ônibus quebrou. E eu pegava um ônibus e metrô. O ônibus quebrou, demorou eternidade, peguei outro, quebrou de novo, demorei eternidade. Eu falei, gente do céu, é pirraça do Nossa, tua universo. energia tava forte para não ir trabalhar. Aí eu cheguei lá na Sé, deu parada. Parada na Sé. Bah. Quem conhece o metrô de São Paulo, ainda mais há 10 anos atrás, gente, que delícia, parada na Sé. Aquele dia
literalmente, eu trabalhava das 8 às 18 e eu fui chegar no meu trabalho por volta das 16h30 da tarde. Realmente, tu não foi trabalhar. Eu basicamente não fui trabalhar o poder da minha mente. Só que naquela época eu tinha consciência, não. Então é aquela coisa, a Foi gente não tem a horrível, consciência e somos um eterno imã 24 horas por dia. Consciente ou não do nosso poder, nós trabalhamos para nós mesmos, ou contra nós, beneficamente ou não. Mas aí depois veio a culpa. Cara, como assim? Eu não consegui trabalhar aquela jornada. Ai, eu não vou receber o que eu precisava receber. Ai, 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 ai. Aí você começa a se melindrar, a se vitimizar o que você mesmo provocou. Uhum. Você tem o poder do seu subconsciente incrível a ponto de magnetizar o que você quer, de materializar o que você quer, quase a pronta entrega, porque não é um dia, meu caso, né? É difícil ser assim a pronta entrega, mas tava forte o negócio. É que vai incluir a raiva junto, né? Que tinha uma coisa tipo. Exatamente. Veio uma angústia, uma raiva, um desgosto, uma Uhum. irritação, aquela vontade, você dá uma potência e você nem sabe que aquilo já é um magnetismo, já Sim. é energia trabalhada a favor ou contra a favor. Mas o universo não entende o que é contra. Então, para ele, ele está sempre ajudando. Uhum. Você, Pra se ele você tava não se entendendo, tá, ajudar é isso aí que ela mentalmente, quer. Vamos mandar, então. exatamente, porque o universo não tem filtro. Ah, isso é bom, isso é ruim, não. Você emanou, você recebe, ponto final. Exato. Então é aquilo. E você me trouxe vários insights nesse sentido de como a gente planta e colhe e não admite que plantou, Uhum. ou não entende que plantou, porque a gente não compreendia que aquela informação que jogamos era aquela que colhemos. Exato. E muitas Entendeu? vezes aí vem como tu falou, a culpa, né? Mas como tu vai sentir culpa de algo que consciente ou inconscientemente tu quis? E aí eu acho que Exatamente. muito vai da pergunta, eu quero continuar com essa culpa? A maioria vai dizer que não. Então, o que eu preciso fazer para mudar isso? Admitir. Porque Exato. naquele dia, por exemplo, a culpa me falou, cara, eu tenho que receber mais, não sei o que eu fiz. Eu me sacrifiquei, fiz extra da extra, fiquei numa crise de ansiedade porque eu não aguentava, eu estava cansada. Já estava cansada só de pensar aí, já estava cansada pelo estresse que o trânsito me fez para chegar Sim. lá. E eu tive que trabalhar mais ainda exausta. Então, eu me doei à exaustão, esquecendo de cuidar de mim, esquecendo de olhar o que eu verdadeiramente queria naquele instante. Uhum. Então, aquele ponto de chave de é hora de parar e cuidar de mim, eu não tive. Eu cheguei à exaustão até adoecer. Eu cheguei E naquela época a gripe. E a gripe para mim foi tipo assim, gripe eu já tenho febre, né? Então para mim é uma coisa só. Por quê? O que é gripe e febre, gente? É literalmente o seu corpo falando: dá um tempo, garota, para tudo e dá o reset. Quando é um você descanso. está com febre, é um reset. E você trouxe um nódulo, né, que você falou, que até achou que fosse câncer de mama. Eu achei interessante essa fala, porque muita gente não sabe que o câncer de mama é uma emoção também trazida pelo um dos impactos da ansiedade, mas ela é a mama em geral. São dores com a mãe. A mama em geral são dores com a mãe. Qualquer problema, pode ser câncer, nódulo, e seja o que for, é questão materna. Materna. Ou pelo menos da linhagem materna, porque às vezes não tem a mãe que trabalha com a avó e com a tia. Normalmente a linhagem, mas normalmente é mãe e avó. Linhagem materna. Raramente se dispersa para outros setores. Normalmente é a linhagem, independente do problema mamário que você tem, mamário é mãe. É uma questão que a gente poderia estar sofrendo de ansiedade com a mãe naquele instante e a gente não sabia lidar.
Então só deu um nódulo como alerta. Peraí. Ou se não, você que é mãe, vivenciando o problema materno, a qual você está se sentindo tão culpada e não dá conta do seu filho, ou achando que na crença que é uma péssima mãe, e você está criando sua própria doença. Sem perceber que Deus não coloca uma palha, uma folha, ele permite cair sem a concepção dele. Então, se essa criança é seu filho, de alguma forma que o universo lhe entregou, seja adotivo, de sangue, de padrinhado, seja lá o que for, é porque ele acredita em você. Então, ou você não está acreditando em algo, no maior, ou você não está acreditando na sua total potência. Os dois entram como uma ansiedade, uma doença manifestada no seu corpo. Então, apesar de eu não ser mãe, eu tenho essa consciência. Sou filho, né, gente? Não sou uma filha fácil. Mas eu tenho essa consciência. É, isso aí. E você? Que legal. Que legal Paty? nessa conversa, né? O rumo que levou no fim, né? Mas foi muito bom. Porque ansiedade com culpa, ela engloba muita coisa. Como você falou, você foi falando, nossa, o poder da mente. Nossa, me levou os livros de Joseph Murphy quando eu estava na época saindo da depressão. E você me remeteu a situações de que eu estava trabalhando comigo mesmo, da gratidão. Por exemplo, eu estava num excesso de reclamação tão grande que eu não via que a minha vida tinha um ponto positivo. Então, eu criei um potinho da gratidão. Eu tenho até ele aqui, ó. Peraí, que eu vou mostrar. Eu fiz com as minhas próprias mãos um potinho da gratidão. Maravilhoso para quem não consegue enxergar a gratidão no que tem, né? É bom fazer essa prática. Por quê? Porque eu tenho um lado positivo, eu sou criativa. Então, eu fiz esse pote para ser fisicamente palpável para mim e me coloquei a colocar inicialmente 10 coisas a que eu era grata pelo dia. Não deu certo, gente. Então, eu voltei à humildade lá e escolhi uma coisa por dia. Que eu não consegui olhar na minha melhor potência. E escrevia uma coisa por dia e colocava nesse potinho. Uma coisa que eu era verdadeiramente grata e que eu me sentia verdadeiramente honrada e colocava nesse potinho. Então, a gente acaba magnetizando esse potinho da gratidão. Então, acho que eu falei isso para vocês que literalmente não se sentem agradecidos ou não têm ideia de como começar, o que é. Porque quando você tem uma coisa física para olhar, você tem aquela predisposição, fala, nossa, eu tenho que fazer isso. Ainda coloca no lugar visível, não esconde não, gente. Deixa no lugar próximo, porque, nossa, eu tenho que achar alguma coisa no início, parece sacrificante. É até chato, né? Aqui que a Fê falou. Essa live me deu vários despertar. Gratidão, Fê. Essa é a intenção, né? Exatamente. Deixa eu te contar, Zay, então, o fato de eu ter sido essa pessoa muito reclamona no passado, né? Hoje o meu filho ele tem 5 anos, né? E já faz 1 ano já que eu pratico com ele, eu levo ele todo dia para a escola a pé, porque é bem pertinho, assim, dá 5 minutos caminhando. E eu comecei a incluir na nossa caminhada, indo para a escola, dias ensolarados, por exemplo. Eu fui descobrindo isso, né? Eu fui sentindo, né? E dias ensolarados, como hoje, estava um solzinho abrindo. E aí eu, ai, filho, olha que lindo o sol que Deus preparou para nós hoje. E aí ele já vem, tipo um gatilho. Vamos agradecer então, mãe. Eu consegui incluir na vidinha dele, de 5 anos, o agradecimento de uma forma natural e da forma como ele enxerga a gratidão, né? Na idade dele. Ele agradece pelos brinquedos, ele agradece pelo gatinho, ele agradece pelas coisas que ele tem na vida dele. Mas eu já consegui incluir na vida dele a gratidão, de que ele precisa exercer essa energia, essa frequência, esse estado de gratidão. Então, eu já consegui inserir. Então, provavelmente,
ao meu olhar, isso é um encurtamento. Eu estou encurtando o caminho dele, do qual eu percorri, né, por anos de reclamar, reclamar, reclamar. Eu consegui inserir isso na vida dele. Todos os dias a gente tem o nosso ritual de gratidão ao ir para a escola. E é uma coisa já que, sabe, me traz uma energia, me abastece já para o meu dia. Então, é aquilo, tu usa o potinho da gratidão. Isso é bom para pessoas que também não que precisam tocar, né, ser palpável, né? Porque muitas vezes a gente não consegue só ter o hábito de fazer por fazer, porque tu já criou esse hábito. Então, ter algo palpável é muito bom para começar a exercer isso. Exatamente, magnetizar essa informação. E, Paty, o que na sua vida, a gente só tá faltando aqui 10 minutinhos, foi o seu gatilho silencioso da ansiedade que nasceu da culpa? E como você superou? Então, porque normalmente, né, é fácil falar do outro, mas quando a gente olha pra gente, parece que as pessoas se conectam, eu me conecto, então a conectividade é mais visceral. Sim. Então, eu pensei muito sobre o que eu ia falar, né? Só que eu senti no meu coração muito forte falar sobre isso, porque é algo que eu ainda enfrento, né? Afinal, somos seres humanos e não somos perfeitos. E uma coisa que eu disse lá no início da live sobre a maternidade, que quando nasce um filho, nasce a culpa junto. E isso, quem é mãe aqui que está nos assistindo, e você que nunca sentiu culpa na vida, ela tá se enganando, porque a culpa existe, ela nasce junto com a criança. E a culpa é algo que ainda me acompanha, eu vou ser bem sincera, só que eu aprendi a lidar com essa culpa, que é me tornando, tendo a postura de ser maior que essa culpa. Porque eu vou sentir culpa em algum momento de ter que ser mais firme com meu filho, porque ele precisa fazer aquilo ali. Porque ele precisa tomar banho, porque ele precisa escovar, eu estou falando da rotina do dia a dia. Porque ele precisa tomar banho, ele precisa escovar os dentes, ele precisa botar a roupa para ir para a escola, ele precisa fazer isso. E em alguns momentos eu vou ter que ser firme e lá, hoje ele está com 5 anos, né? Mas lá no início, para mim, era muito difícil. Eu vou traumatizar o meu filho. Porque eu não quero que ele seja uma criança traumatizada. E eu comecei a olhar para isso, sabe? E comecei a perceber a minha postura diante disso. Que eu preciso, sim, ser mais firme em alguns momentos. Em alguns momentos a culpa pode vir a existir, só que a minha culpa ela não é maior do que eu. A minha postura como mãe não é menor que a culpa. Pelo contrário, ela é maior. Então, eu acho que é muito de saber lidar com essa culpa de uma forma internamente saudável, né? Por exemplo, o meu trabalho como terapeuta. Eu trabalho em casa durante a semana, mas, eventualmente, eu faço eventos fora. E muitos desses eventos são finais de semana. E finais de semana meu filho está em casa. Seria um momento que eu estaria com ele. E eu abro mão desse momento porque eu preciso trabalhar. Existe uma culpa ali? Existe. Mas eu sei que tem um propósito maior, né? Então, eu acho que é muito de saber lidar com essa culpa. E não existe assim, não existe uma virada de chave. Eu acho que isso é constante, né? Eu acho que é bem dessa questão da postura mesmo, de saber que a culpa vai existir no quesito maternidade, mas que eu saber que essa é a melhor opção, a melhor alternativa para aquele momento, e também saber que quando eu puder ficar com ele no final de semana, que não vai ter um evento, eu vou poder curtir estar com ele, estar realmente com ele presente. Então, eu acredito que hoje a culpa que me acompanha é a da maternidade, talvez me acompanhe para o resto da vida, mas eu vou saber me impor com essa postura de saber que vai ter momentos que a culpa vai vir e eu vou dizer, fica aí no teu cantinho, porque eu estou assumindo o meu papel. Eu acho que essa é superada quando você se sente agradecida por esses momentos a qual ele
consegue ver, nossa, vamos agradecer pelo gatinho. Essa culpa se vê diminuída quando você vê no que o seu filho está se transformando. Mas eu acredito que isso não seja exatamente uma culpa, mas também um zelo. Um zelo como você. É um zelo como uma mãe. Acho que a palavra culpa ficou forte porque eu vejo mais como zelo. Você ama essa criança. É amor, puro amor. E você quer o melhor. E deixando ela muitas vezes livre, pode causar algum dano. Com certeza. E aí a culpa vai Muitas existir. vezes Aí a tem culpa criança pesa lá que na tem tanta frente. liberdade que se sente abandonado. Exato, exato. E é essa coisa que, exatamente como tu falou, eu não quero, digamos que eu olho para isso, eu não vou traumatizar meu filho, deixo ele livre para ele fazer escolhas, uma criança de 5 anos, por exemplo. Eu agora pode ser que seja confortável, meu filho não tem traumas, ele tem a vida que, né, ele faz escolhas. Só que aí a culpa vem. Aí a culpa vem lá no futuro, né, de como essa criança pode vir a se tornar, não ter essa firmeza e impor as coisas que são necessárias. Afinal, uma criança de 5 anos não sabe fazer as escolhas que precisam fazer, né? Então, é bem uma linha bem tênue, né? Dessa questão da culpa. E é bem como tu falou, né? De saber, esse zelo, né? E não deixando essa culpa vir, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Que bom. Então, Paty, faltam 2 minutos para acabar essa live antes da gente ser derrubada. Eu agradeço você pela participação. Imagina, eu que agradeço você por essa entrevista incrível, essa conversa, na verdade, né? Uhum. Muito obrigada. Para entrar em contato com você, qual é seu arroba? É @Paty_Eugênio, correto? Isso E para entrar em contato comigo, @Zaira_Moraes, Zaira com H. Isso. E você agora, nesses 2 minutinhos finais, tem alguma coisa que você gostaria de transmitir para os nossos assistidos, os nossos internautas aqui? Tem uma coisa que eu gostaria, vai ser bem rápido, eu prometo. Tomara que a gente não seja derrubado no meio do caminho. Como eu trabalho com as energias, né? Eu gosto muito de trabalhar com umas cartas que eu tenho de frequências de cura. Então, eu vou tirar uma aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que acessem essa frequência, tá? Eu vou tirar aqui bem intuitivo. E essa frequência que a gente vai tirar, que vai sair agora, vai ser a frequência que a gente precisa se conectar para receber. Olha só que legal. Vou botar aqui, ó. A cartinha que saiu é essa, um cubo, e a palavra aqui embaixo, ó, cooperação. Vou ler aqui para vocês. Cooperação. Caso não der para ler, coloca no seu story que a gente ouve. Isso. E me marca para mim postar no Isso, meu. Vou botar a cartinha, a fotinho, e aí depois eu coloco o texto. Vou ler aqui para vocês. Agora que a sua individualidade se estabilizou na luz amor, você pode trabalhar com outras pessoas em total cooperação. Se você tem receio de ser dominado ou de que reste um espírito de competição, pode ter certeza que tudo isso chegará ao fim. Os seus relacionamentos se fortalecerão quando você dispuser a ouvir a opiniões e reconhecer os dons e contribuições dos membros do seu grupo social, da sua família ou da sua equipe de trabalho. Você pode ser uma força extremamente positiva agora, pela sua mera presença e percepção. Dê menos ênfase ao fazer e mais à disposição de ficar simplesmente consciente. Um grupo mais coeso e sinergeticamente harmonioso está nascendo em seu meio. Quanto mais capaz você for de reconhecer
à sua volta as pessoas dispostas a exercer a verdadeira cooperação, mais amplamente essa nova cultura emergirá. Evite ficar dependente dessa cooperação. Cooperação é interdependência. Abra-se para a maravilha e a facilidade que ela inspira. Visualize e sinta a cooperação como uma concordância entre você e os outros. A cooperação diz: viva e haja em comunhão com todos, pois vocês são um único todo. Transforme a competição e a incerteza em cooperação e os seus ganhos serão multiplicados. Afirmação: eu coopero com as outras pessoas tomando consciência da minha própria individualidade, assim como dos valores que elas cultivam. E essa é a Nossa, isso me veste muito. Isso diz muito para mim hoje, para esse momento de vida qual eu estou vivenciando. Você não tem noção como essa carta me vestiu hoje, me acolheu. Que bom. Que Para bom. vocês, Acho que também diz estamos muito sobre o assistindo, nosso fez sentido para trabalho. você essa live? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Gratidão, Paty. Eu que Muito obrigada agradeço. por essa conversa. Foi uma hora que passou voando, né? E muita gratidão por estar aqui contigo, né? Falar um pouquinho do nosso trabalho, que querendo ou não, conversa muito, né? Enfim, a nossa cliente é em comum, né? Então, foi muito gratificante estar aqui contigo, falar sobre um pouco sobre o meu conhecimento e ouvir também de ti, né? A tua bagagem aí e saber que de alguma forma o que a gente se trocou aqui contribuiu também para as pessoas que nos assistiram. Sim, E eu acho muito que essa obrigada. carta também tem muito a ver, né, com o nosso trabalho, que é a cooperação, né, de colocar para fora. E quanto mais a gente está ouvindo o nosso meio, o nosso ambiente, isso está vibrando positivamente e abrindo caminhos. Eu Exato. achei interessante você falar sobre relacionamento, que é um tema que essa semana eu estou tratando. Eu achei incrível a correlação. Por isso que eu falei, ela me vestiu muito bem. Que bom. Vê se essa carta. Vamos ver agora a repercussão dessa carta agora, que os internautas vão falar. Eu vou colocar lá nos meus stories, vou te marcar, até porque você pode fazer um exercício, por exemplo, você pode tirar print dessa cartinha e exercitar, visualizar ela, deixar a imagem, que é uma frequência, entrar no teu campo energético, então tu pode receber informações, né? E a forma como a gente recebe essas informações muitas vezes é pelos sonhos. Então, a gente pode acessar essa energia aí. Ou desdobrada. Também. Que é o meu caso. Exatamente. Então, vou fechando aqui. Agradeço a todos que nos assistiram, agradeço a essa maravilhosa entrevistada, Paty Eugênio. E Gratidão. sucesso, Paty, na sua jornada, sucesso no seu trabalho e que você consiga alcançar o máximo de pessoas com esse trabalho lindo e magnífico que está nos trazendo e nos beneficiando tanto. Gratidão. Gratidão. Faço das tuas palavras as minhas. Gratidão. Até mais.